pandemia. Até acho que o governo também, é complicado avaliar o governo às vezes, porque essa pandemia veio num momento, pô, sei lá, o governo tinha um ano, né? O Bolsonaro tinha um ano de governo, e aí veio a pandemia e atrapalhou completamente os planos, né? Com certeza. Agora, todo mundo fala muito dessa questão macro do dólar. Porque o dólar é assim, todo mundo, não dá para acertar o dólar. Nem o melhor economista do mundo acerta o dólar. Quanto que vai ficar? São expectativas. O que poderia ter sido feito, mano? A gente tá vendo o dólar aí, sobe e desce, né? É uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Eu já falo mar porque eu já abreviu, sabe, pessoal? Como é que é? Falei pra ela ali fora, tem problema. O que poderia ter sido feito, na sua opinião, para não ter esse aumento tão grande aí do dólar? Eu acho que o dólar veio também como consequência dessa Selic muito baixa, né? Porque a gente é um país emergente, a gente é mais arriscado do que o resto do mundo. Então, quando a gente jogou a nossa taxa para níveis compatíveis com o juro internacional, eu acho que o gringo olhou e falou assim, mas peraí, eu vou investir a 2% no Brasil ou vou investir a 4% no México? Né? Então, começou aí fluxo mais para lá. Mas a própria desvalorização cambial era uma política que o próprio Guedes falava que queria. Né? Joga a taxa de juros lá embaixo, desvaloriza a moeda, a gente fica mais competitivo. Então, de uma certa forma, quando você reduz a taxa de juros, você diminui a sua atratividade e o gringo sai daqui. Né? O gringo vai para outro lugar que rende mais ou que é mais seguro, dado aquela taxa de juros. Então, a gente teve esse impacto. Agora, o aumento do câmbio fez com que aumentasse muito os preços das commodities, do combustível, do gás de botijão, e aí bateu na nossa inflação. Então, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque no final das contas a gente teve que subir de novo porque bateu na inflação. Você falou do Paulo Guedes, assim, são opiniões. Você acredita que ele está fazendo um bom governo? Ele veio com boas propostas, está cumprindo? O que você acha do governo? Eu acho que, assim, pensando no que o mercado esperava dele, né? Que era aquele slogan do vamos privatizar tudo, governo liberal. Eu acho que ele se perdeu no meio do caminho, né? Assim, ele não conseguiu. Cadê as privatizações, né? Cadê o governo liberal? Cadê as reformas, né? Acabou não saindo. É claro que a gente tem que entender que tem uma pandemia no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pandemia. Então, ele deve estar na cabeça dele pensando, tá, o quanto eu vou priorizar o liberalismo versus uma situação de calamidade pública, né? Então, eu não sei, mas assim, pensando no que o mercado esperava dele, com certeza não. Porque o problema não é o auxílio em si. O auxílio todo mundo entende que precisa, né? Todo mundo entende que a população mais necessitada precisa de um auxílio. O problema são as emendas que também estão lá, as emendas parlamentares. O problema são todos os outros benefícios e subsídios que ficam enquanto o auxílio fica também. Então, tá bom, a gente como sociedade vai decidir dar subsídio, dar auxílio emergencial para os pobres, porque está numa fase que eles realmente precisam muito, teve inflação e pandemia, eles perderam muito emprego. Legal, todo mundo como sociedade aceita. Mas tira os outros privilégios. Reduz privilégios de políticos, reduz emendas parlamentares, reduz o orçamento para as eleições, né? Vamos fazer uma eleição mais enxuta agora. A internet está aí, né? A gente não precisa gastar tanto dinheiro assim. Então, assim, vamos compensar. O problema é que eles não querem compensar, eles querem tudo. Tudo mexeu sempre. no bolso dos políticos. O problema é que assim, né? Falta dinheiro, ou aumenta impostos, ou empurra os precatórios, que é o que estamos falando agora. Te devo, não nego, pago quando puder.